Ai, tá aí uma coisa que eu amo contar na minha história de conversão. Porque a minha história de conversão, ela não tem aquele passado mirabolante, cheio de algumas experiências ruins. E foi o contrário disso, né? Às vezes eu ficava assim, como que eu vou contar a minha história sendo que não tem nada impactante? Mas na verdade eu acho que tem algo impactante. Eu fui nascida e criada em berço evangélico, né? Minha mãe, minha avó, sempre assim, meus pais, né? O meu pai também, ali muito presente na igreja. E já nasci nesse meio, né? Ali de comunhão da igreja. E é aí que é onde eu acho que é o grande impacto da história, porque mesmo tendo sido nascida e criada na igreja, eu entendi que eu precisava ter o meu momento com o Senhor, né? Eu não fui só indo porque filho de peixe, peixinho é. Não, eu tive o meu momento de arrependimento, de contrição, de me quebrantar mesmo e conhecer Jesus, que foi com 12 anos, numa pregação de domingo do pastor, foi ali que o Espírito Santo me enlaçou e começou a trabalhar no meu coração. Houve aquele choro de arrependimento muito grande. A menina que tinha nascido e sido criada na igreja, mas houve um momento de contrição e de arrependimento. E aí, com 12 anos, aceitei a Jesus de fato e de verdade, conscientemente. E a chamada missionária veio pouco tempo depois disso. Como eu já fui nascida na igreja, todo esse ambiente de igreja, de escola dominical, louvores, coral, os cultos missionários, sempre era coisa que acontecia, né? Sempre estava envolvida com isso. Entretanto, com 15 anos, eu tive um sonho que me impactou muito. Sempre quando tinha cultos de missões na minha igreja, o meu coração ardia de uma forma diferente. Eu acho que é mesmo quem passa por essa chamada que entende o que, que é esse queimar o coração, né? E sempre queimava o meu coração. Entretanto, com 15 anos, eu tive um sonho que mexeu muito com as minhas estruturas. E até hoje eu poderia relatar ele perfeitamente, porque eu tenho na memória vividamente tudo que eu passei naquele sonho. E eu acordei muito assustada com tudo que eu sonhei ali. No sonho, assim, eu estava socorrendo crianças africanas que estavam mutiladas por causa da guerra. E teve muitos pormenores do sonho, mas assim, acordei um tanto quanto perturbada com o sonho. Fui até um pastor na altura, perguntar para ele, né, o que que era aquilo, pedir discernimento, e o Senhor foi trazendo claramente no meu coração que um dia, né, eu estaria nesse trabalho, ajudando crianças, estando do outro lado, né, do oceano, né, e fazendo essa obra do Senhor. Ali começou essa chamada, principalmente na área de crianças e na área de missões. Então, foi assim a conversão e a chamada missionária. E aí, seguindo esse caminho, né, esse ardor no coração, quando chegou ali na altura de decisão pela graduação, né, a faculdade que eu iria fazer, como toda jovem, eu tinha um desejo pessoal de seguir um curso secular, normal. Eu tinha muito desejo de fazer psicologia, apesar de amar também a pedagogia. Mais tarde eu cursei pedagogia, mas naquele momento eu queria a psicologia e, por obediência em ouvir a voz dos pais, a minha mãe não permitiu. Porque na época não tinha psicologia na minha cidade, só numa outra cidade eu teria que morar em sistema de internato. Minha mãe ficou preocupada com aquilo. Como eu entendia que a voz dos pais, para mim, como eram cristãos, servos do Senhor, que me direcionavam, eu acatei na mesma hora que a minha mãe disse que não, e eu entendi que era a voz do Senhor. Então, primeiro eu vou fazer, né, um instituto bíblico, um ensino teológico, e depois eu curso aquilo que eu gostaria. E assim foi. Então, eu fui para o seminário com 17 para 18 anos, fui muito novinha. Uhum. Viajei para longe, ficamos ali, e ali eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer meu esposo, que era algo que eu pedia tanto para o Senhor. O Senhor, se eu tenho uma chamada, eu quero casar com um pastor. E assim foi, o começo da história, né? E nesse, então você já sabia que tinha chamado pastoral também. Na verdade, a igreja que eu fui criada não tinha um ministério pastoral feminino. Sempre havia as missionárias, né? Que sempre estavam até visitando a igreja, a gente sempre apoiando. Mas como é que eu vou dizer?
Hoje eu creio no chamado pastoral feminino ao lado do marido, ao lado do pastor, seguindo todos os ensinamentos bíblicos de ser uma pastora, assim, mas auxiliadora dele, que é o pastor, né, principal. Mas na época, assim, meu desejo era só missões. Eu só queria Jesus, missões e era isso.